Após os acontecimentos de ontem, onde o senador Rodrigo Cunha, que é o relator do projeto de lei 914/2024 no Senado, havia removido o trecho que falava sobre o fim da isenção do imposto de importação em produtos de $50 ou menos, muitas pessoas criaram expectativas, mas as expectativas foram por água abaixo apenas após um dia. Afinal, hoje, o projeto de lei passou por uma votação no Senado, o texto base foi aprovado, só que também foi aprovado após isso, esse trecho que falava sobre a remoção da isenção do imposto de importação. Ou seja, na prática, passou na Câmara dos Deputados e agora também passou no Senado o fim da isenção e, com isso, o aumento de impostos. Vou passar para vocês os acontecidos, vou dar atualizações, falar o nome das pessoas e também dar alguns recados e falar o que vem depois disso. Linha do tempo então. Ontem, PL do Mover. Relator do Senado retira trecho referente à taxa das blusinhas do texto. Aí vocês já sabem disso. Mas após isso e antes da votação de hoje, aconteceram duas coisas, duas notícias que eu posso mostrar para vocês aqui que são um tanto curiosas. Começou a aparecer alguns boatos em relação ao relator, Rodrigo Cunha, e ele teve que chegar na mídia também desmentindo isso. Vocês podem ver essa notícia. Relator da taxação das blusinhas nega ter sido convidado para serviço em Maceió. Bem, os boatos, se você for ir vendo, dão meio que a entender que a motivação dele, na verdade, seria em tese uma briga política, porque assim como ele, o Arthur Lira também é de Alagoas, aí teria um boato dizendo que ele seria vice-prefeito na eleição municipal, ele teve que vir desmentindo isso. Então, assim, uma coisa muito estranha que aconteceu, me cheira meio a pressão, não sei se eu estou certo, mas é bem incomum, logo após ter acontecido isso, notícias como essa apareceram. Fora isso, muitas notícias vão mostrar que o Arthur Lira não estava muito feliz com aquele acontecimento e que ele deu essa entrevista também aqui, dando a entender que se o projeto voltasse à Câmara dos Deputados sem essa parte da tributação das blusinhas, é capaz que o projeto não passasse de forma alguma. Para mim, que não estou envolvido no meio político, soa como um sequestro de pauta, como se fosse: quer que passe? Então vou ter que passar o que eu quero também, senão nada passa. Basicamente isso. Mas enfim, hoje, dia 5/6, houve a votação do PL 914/2024, eles votaram o texto base e aí essa votação foi nominal, ou seja, você sabe o nome de quem votou ali no texto base. O texto base fala sobre essa tributação? Não. Eles votaram essa parte por fora. Então a parte que fala da tributação, do fim da isenção, foi votada por fora e aí foi feita de forma simbólica, ou seja, você não sabe exatamente quem estava a favor e quem estava contra. No máximo que você vai conseguir é o nome de algum senador que se mostrou contra ou algum senador que se mostrou a favor antes disso. Mas tem uma lista aqui que durante a votação algumas pessoas se manifestaram falando para registrar o nome deles que eles eram contrários. E aqui está a lista dos senadores que mandaram registrar o nome deles que são contrários. Vou deixar para vocês o link na descrição. Alessandro Vieira, MDB, Carlos Portinho do PL, Cleitinho do Republicanos, Eduardo Girão do Novo, Fábio Bolsonaro do PL, Irajá do PSD, Jaime Bagatoli do PL, Marcos Rogério do PL, Messias de Jesus do Republicanos, Rodrigo Cunha Podemos, Rogério Marinho PL, Romário do PL e Wilder Moraes do PL também. Então, a princípio, são esses senadores que pediram para registrar o voto contrário. Em tese, todos os outros então seriam favoráveis. Então eu peguei a lista de senadores, peguei do site do Senado mesmo e coloquei aqui nesse documento do Excel e removi os que votaram contra em tese, pelo menos que pediram para registrar, né? Então sobrou esse aqui, pouquinhos, né? Olha só. Caso vocês queiram, vou deixar para vocês aqui essa planilha na descrição, não sei se vocês se interessam muito. A maior parte esmagadora dos senadores, assim também como dos deputados, foram favoráveis. Então, agora o que vai acontecer? Agora, o projeto de lei volta para a Câmara dos Deputados, não para tratar sobre as tributações, e sim para tratar sobre alguns pontos que o relator tinha alterado. Após ajeitarem isso, o projeto vai andar tranquilamente, já passou o que deveria passar. Após isso, vai chegar nas mãos do presidente e cabe ao presidente sancionar ou vetar. E se ele não fizer nenhum dos dois, vai ser automaticamente sancionado após 15 dias, que pode ser também uma alternativa. Mas então, talvez você já tenha visto uma notícia falando que o Lula vai vetar, o Lula vai não sei o que, o Lula falou que vai realmente travar isso, mas não. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, não foi bem assim que aconteceram as coisas, até por conta da linha do tempo. Se você for ver, muita coisa aconteceu desde aquela fala dele, ainda mais que a fala dele já nos mostrava que muita coisa poderia acontecer mesmo. Então tem essa reportagem
imagem, e tem um vídeo também falando que a tendência é vetar o fim da isenção para a compra de até 50, chama produto de bugiganga e tal. Aconteceu há um bom tempo isso já, só que ao mesmo tempo, naquele vídeo, ele fala que a tendência é vetar ou fazer acordo, né? E nesse caso, depois dessa declaração dele, alguns dias depois, ele recebeu o Lira para tratar do assunto. A proposta era para ser um imposto mais alto e aí aparentemente chegaram no acordo do imposto ser de 20%. E é por isso que o projeto passou na Câmara dos Deputados com facilidade. A maioria esmagadora dos deputados também, de acordo com isso, passou até por votação simbólica também, então você não sabe o nome de quem votou contra, de quem votou a favor. Pode fazer até que nem eu fiz aqui, pegar algumas pessoas que votaram contra e retirar da lista, mas algo ali oficial mesmo não terá. E após isso também apareceu o Alckmin falando que o Lula não deve vetar as taxações, né? Ele já tinha falado que ele era a favor, o Alckmin, há um bom tempo atrás eu fiz um vídeo sobre isso e ele está falando aqui há um pouquinho tempo atrás, dia 31/5, que isso não deveria acontecer mesmo. Inclusive, hoje o líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, ele falou realmente que não deve ser vetado. Então, quando chegar às mãos do presidente, ele vai sancionar provavelmente, ou vai deixar passar 15 dias para automaticamente ser sancionado. Já falei isso em vídeo também, mas acho que não tem problema repetir. Passando tudo isso, nós já temos o imposto ICMS de 17%, e aí com esse novo imposto, as compras abaixo de $50 vão para cerca de 44,5%, 45%. E as compras acima dos $50 permanecem já com uma tributação extremamente alta, que já é de 92,7%, praticamente 93%. Vai ficar por aí? Provavelmente não, por incrível que pareça. Os varejistas ainda não gostaram desses apenas 20% que viram depois 45%. Vocês podem ver algumas críticas. O varejo critica a decisão da Câmara que a taxa é maior. Vocês podem ver aqui que entidades do setor produtivo se mostraram insatisfeitas com a aprovação pela Câmara da alíquota de 20% do imposto de importação nas compras internacionais. A medida foi vista como insuficiente para equilibrar a concorrência entre produtos brasileiros importados. Então o que eles vão fazer agora? Já que tem 20%, vamos dar uma forma de aumentar isso. E sabe qual é a forma mais fácil de aumentar isso? Não é nem o que eles fizeram aqui agora, fazer pressão para acabar com a isenção. Não, agora é fazer pressão nos governadores. Então, vocês podem ver aqui também essa notícia: insatisfeitos com 20%, o setor produtivo vai a governadores negociar ampliação de imposto de importados. Os governadores são um novo alvo do setor produtivo na busca pela isonomia tributária com as mercadorias importadas. Convencidos de que não será possível mudar no Senado a alíquota do imposto sobre as compras de até 50, fixado em 20 pela Câmara, vocês podem ver que a maior parte das notícias já falam que isso está bem fechado, já está bem acordado, então 20 e acabou, né? Indústria e varejo se organizam para recompor com o imposto estadual, o ICMS, a tributação que lhes parece justa para deter o que consideram como concorrência desleal. Segundo a fonte próxima às negociações, a ideia seria chegar a um percentual de 45% somado à taxa da União Estadual. Não faz muito sentido para mim, porque já vai chegar a 45%. Mas acho que eles estão querendo dizer aqui sobre um boato que já corria há um tempo, que estavam querendo subir de 17% para 25%. E lembrando que isso é por dentro. Então, 25% na prática vira mais que isso. Bem, e se passar tudo que eles querem, esses 20% agora, depois aumentar para uns 25% ali do imposto pressionando os governadores, considerando ali o valor total, porque para mim, como comprador, o que importa mesmo é o valor total dos impostos e não coisas como por dentro, por fora, não sei o quê. No final das contas, pelos meus cálculos, que eu acho que não estão errados, mas se tiver, me corrige aí nos comentários, 60% de imposto em produtos abaixo dos $50 e produtos acima dos 50 que deve chegar aos 113%, tá? É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Então, é isso que eles querem para ter uma concorrência leal. E ainda assim, eu acho que eles não vão estar contentes e aí vão querer fazer com que o imposto de abaixo dos $50 fique na casa dos 90 também, porque eu acho que esse é o objetivo final, chegar a 90, 100, 120% de imposto para ninguém comprar mesmo, comprar sempre na mão deles. Que eles podem comprar da China, a gente não pode. Então, como eu trabalho com o AliExpress há muito tempo e continuarei trabalhando, cabe a mim lembrar que no momento estamos em promoção ainda, vai do dia 1 ao dia 7, tem muitos cupons válidos, meu canal de promoções trata de muito produto de eletrônico, hardware, periféricos, coisas para quem gosta de PC, mas tem coisinhas também diversas, vocês podem ver o canal aqui na descrição, e também tem um joguinho novo do AliExpress, que é um Impulsionar, onde você vai conseguindo cupons diários, cupom de 30, 50, 100, R$200, realmente pode acontecer caso você consiga mais pessoas para participar. Então vou deixar para vocês também os links na descrição. Aproveitar enquanto ainda o imposto é pouco, né? Que é 20% na prática, abaixo dos 50%. Porque daqui a pouco vai aumentar uns 40% aí. Eu vou ficando por aqui, provavelmente você não gostou desse vídeo, mas se você gostou que eu trouxe a informação, deixa o like, por favor, e se inscreva no canal se não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau.